Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Apenas testando o áudio. Ok, está funcionando. Apenas um instante. Tá, acredito que todos estão ouvindo, então vamos dar início à sessão. Eu me chamo Ricardo Sticknell e vou dar o primeiro treinamento do ano sobre a ADFIS. Então, antes de começar, né, a gente sempre traz alguns recados. Aqui no vídeo alguém já tinha até comentado no chat, sempre busque ali utilizar 720p para não deixar no automático, tá? Se você não tiver uma conexão muito boa de internet, né, ou tiver com alguma instabilidade, porque ele varia na qualidade do vídeo. Então, quando a gente define ali 720p é uma qualidade razoável, que a gente consegue até visualizar melhor no vídeo, né. Então, por isso que a gente sempre coloca essa indicação. Mas para quem tem uma internet com boa qualidade, que não tenha sofrido nenhuma instabilidade, pode deixar 1080 que vai rodar, tá. Então, vamos começar. Então, agora para outras considerações e já damos início. Eu vou abrir aqui, aliás, acabei esquecendo de comentar, aqui no bate-papo, aliás, aqui na lateral, eu abri tem uma pergunta que é onde vocês devem, opa, deixa eu achar aqui, clicar, tem uma pergunta, clique em perguntar e mandar as dúvidas de vocês, tá. Podem mandar para ali que não tem problema algum. Aliás, o ideal é que mandem para ali que eu consigo conferir. Pelo bate-papo, nem sempre eu não costumo ler as dúvidas do bate-papo, resumindo. Então, sempre busque mandar aqui no perguntar. E, antes de começar a sessão, eu só queria comentar para vocês, não sei se já assistiram algum treinamento. Agora a gente se encontra no Instagram, então aqui a gente procura sempre colocar alguns conteúdos das demandas atuais, né, sempre algumas divulgações via stories de treinamentos, outras situações, prazos, etcétera, tá. Então eu indico a seguirem aqui o nosso canal, nossa página no Instagram, né, nosso perfil, para verificar as últimas informações sobre os assuntos gerais que temos aí no domínio, tanto de todos os módulos, resumindo. Então, indico a vocês nos seguirem no Instagram e também nós temos nosso canal do YouTube, onde vai ser disponibilizado a gravação da sessão de hoje, tá? Aqui no nosso canal do YouTube. Vamos colocar aqui a gravação. Daí, se vocês se inscreverem no canal, ativarem a notificação, vão receber a notificação da publicação deste vídeo. Então, também indico a vocês se inscreverem no nosso canal. E por fim, para quem quiser a gravação deste treinamento no domínio, na central de soluções, né, domínio atendimento, você vem aqui na página e procura treinamento DEFIS 2000 e treinamento DEFIS. Eu vou colocar o ano ali, 2000, e aqui vai ter o vídeo. A gravação disponível atualmente é do ano passado, tá? Então, porque essa é a primeira sessão que estamos fazendo de DEFIS este ano, porque a DEFIS liberou aqui no Contábil na primeira semana de fevereiro, se não me engano, né? E aqui tem outras soluções vinculadas, e eu aconselho a vocês, em anexo aqui no treinamento, a gente colocou um material de apoio, porque a defesa é o seguinte, eu não vou explicar todas as situações, cada campo, detalhadamente em algumas situações. Por quê? Porque tem informações que são importadas, por exemplo, dos lançamentos fiscais na escrita, principalmente, que o sistema busca conforme os CFOPs. E veja, cada campo tem uma lista imensa de CFOPs a serem falados. Então, eu indico a vocês, se tiverem dúvida sobre um saldo que está gerando em determinado campo, busquem
o material aqui na central de soluções e avaliem os CFAPs e as situações que estão vinculadas. Ó. São CFAPs conforme cada tipo de operação que é realizada na empresa, certo? Aqui tem as considerações de todos os campos que são gerados na Defis. Então, todos os campos mesmo. Então, você pode vir aqui buscar esse material. Esse material ainda ele está com os dados do ano passado, mas como o manual do PGDAS ele não saiu um novo manual, é as mesmas considerações, resumindo a história. Tá? Então, podem buscar aqui na central, no anexo da solução do treinamento. Vou mandar aqui a solução do treinamento. Feito. Então, vamos ao contábil. Tá? Só deixa eu fechar um programa aqui, que ele pesa bastante aqui no processador do computador. Então, vamos ao contábil. É o seguinte, como que a gente configura uma empresa para gerar a Defis? Você não precisa fazer nenhum tipo de configuração. Quando a Defis é liberada no contábil, lá no menu Relatórios Informativos Federais, submenu Defis, vai aparecer a opção do ano. Por exemplo, todo ano sai uma nova opção. 2021, você entrega informações de 2020 e, em situações normais, entre aspas, né? E as situações especiais de 2021. 2020, informações normais de 2019, situações especiais de 2020. E assim para os outros anos. Então, neste ano, a gente pode ver que já foi liberado a Defis 2021 para a transmissão das informações referentes a 2020 e situações especiais de 2021. Certo. Agora, digamos que na sua situação informativos federais, não aparece o submenu Defis, que eu acho bem improvável. Se é uma empresa que lá nos parâmetros está configurada como optante do Simples Nacional, ele sempre vai aparecer automaticamente. Só se você estiver olhando um cadastro de empresa lucro presumido, real, arbitrado, enfim, tudo que não esteja configurado, às vezes com o Simples Nacional. Então, aqui em Federal, opções, quando estiver marcado ali que é optante do Simples Nacional, por regra, ele sempre vai apresentar já o submenu da Defis, certo? Agora, se você tem uma situação que é a seguinte, eu tenho um submenu, eu tenho a opção 2021 aparecendo, porém ela está desabilitada. Aí é uma questão de permissão de usuário, tá? Então, o usuário gerente, ele tem que vir aqui no controle, permissões, usuários, apenas um instante, ele vai localizar o usuário cadastrado, por exemplo, é o João que está transmitindo essa Defis. Ele vai ali em acessos, deixa eu entrar em modo de edição. Aqui é o usuário gerente, né? Espera aí. Vamos aqui. Ele vai aqui em acessos, na escrita fiscal, clicar no botão reticências e vai descer até encontrar a Defis. Eu já passei, eu acho até. Bom, até encontrar a Defis, DIPJ das Defis, encontrei. Essa opção provavelmente vai estar desmarcada, onde o usuário tem que marcar e vai habilitar para aquele usuário, o gerente vai estar habilitando para aquele usuário transmitir a Defis 2021. Essa seria a permissão para o individual. Quando for conforme grupo, daí a configuração da permissão, ele vai aqui no grupo de módulos menus, por exemplo. Cadastro vazio, daí ele vai botar aqui o grupo, teste, vai selecionar a escrita fiscal e vai localizar a Defis também aqui no grupo de módulos e menus. Quando for aquela configuração de permissão de usuário por grupos por empresas, digamos assim, né, por grupos, ao invés de individual. Pronto. Bom, aqui comentei das permissões. Agora vamos então à geração da Defis. Como eu mostrei, relatórios informativos federais, Defis 2021. 2021, 2020. Aqui na tela no calendário, você deve preencher 2020 para as informações normais e 2021 para as situações especiais. Por exemplo, vou colocar, agora vou comentar de uma situação que ocorre muito. 2021, o usuário clica no botão outros dados, clica no botão OK. Para o ano calendário de 2021, você deve formar uma situação especial. Ela acontece, como eu comentei, para a transmissão do arquivo com informações de 2021,
é somente para situações especiais. Então, aqui nos outros dados, deve marcar situação especial para que não apresente essa mensagem. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso exemplo que estamos transmitindo do ano de 2020. No quadro gerar, a gente tem a opção relatório, site e receita. Qual a diferença? O relatório é para você clicar aqui no botão OK e conferir as informações que estará transmitindo ao PGDAS, tá? Ao site Receita. Aqui traz todos os dados. E o site Receita é para você acessar, é para você já transmitir diretamente ao PGDAS. Daí você clica aqui no botão OK, ele vai abrir uma janela, vai lhe encaminhar para o portal do PGDAS, DFIS 2021. Aqui traz os dados da empresa e vem para a tela de acesso. O número do CNPJ vem do cadastro da empresa, o número do CPF vem do cadastro da empresa, o código de acesso vem dos parâmetros. Aqui no menu controle, parâmetros, quando a gente configura os anexos de tributação de uma empresa do Simples, em geral, federal, simples, geral, temos aqui o campo código de acesso. É daqui que importa essa informação. Então, só para deixar claro, eu não vou acessar o PGDAS, né, porque a gente precisa de um acesso do CNPJ, dos responsáveis, a gente não vai colocar essas informações, só vou apenas comentar mesmo. Então, vamos fechar. E no quadro forma de gerar, é como que você vai acessar o PGDAS? Pelo código de acesso, ou pode ser por certificado da própria empresa, ou por certificado de procuração. Então, código de acesso é o certificado digital. Vou deixar aqui como relatório, que é para o intuito do treinamento. Bom, essa é a parte inicial. Agora vamos aos outros dados do informativo, que é crucial para as informações. Eu vou explicar a guia por guia. Tem aqui, não esqueçam que as dúvidas que vocês tiverem, mandem aqui pelo tem uma pergunta, tá? Mas eu vi ali que perguntaram se preenche o PGDAS sozinho. Sim, você só clica no botão OK, não precisa mais mexer o mouse, só acessar o PGDAS, ele preenche todas as informações sozinho, tá, lá dentro. Daí você só precisa clicar no botão transmitir. Claro, verifica as informações, né, e clica no botão transmitir. Então, aqui no botão outros dados, na guia geral, um tipo de declaração é ser uma original ou retificadora, aquela questão se é a primeira entrega ou retificação de uma que já foi transmitida, claro, situações especiais, cisão, extinção, fusão, incorporação, depois a data do evento, se ocorreu no ano calendário, no ano calendário para entrega do informativo. Se possui inclusão administrativa, isso acontece com algumas empresas que às vezes elas até não são optantes do simples, mas elas estão obrigadas à entrega do informativo, né? Aliás, não optantes entre aspas, elas são incluídas administrativamente ali dentro do simples, algo, né, de forma robusta, vamos colocar assim. Aqui a gente informa qual é a administração tributária, o número do processo, município é o F. Agora vamos aos ganhos de capital, lucro superior limite, total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável e empregados. Primeiro quadro, ganhos de capital, lucro superior limite, total de ganhos. Aqui você pode preencher os valores automaticamente, aliás, manualmente, tá? Eu venho aqui, coloco um valor, o valor que representa ali na tua contabilidade, nas operações que você apurou, ou você tem a opção de importar esse saldo da contabilidade. Como que eu faço isso? Tem um botão importar aqui, claro, mas você tem que informar as contas contábeis. São saldos importados da contabilidade. Então você clica 2 vezes com o cursor do mouse sobre o campo. Ele vai abrir essa janela. E aqui você vai preencher todas as contas da contabilidade, separadas por vírgula. Se você saber o código, pode colocar aqui por vírgula, por exemplo. E clica no botão OK, importou o saldo. Veja, eu coloquei contas de exemplo. Eu acho que eu tenho um lançamento até para mostrar para vocês, eu não coloquei a conta contábil aqui. Eu vou excluir esse vínculo e vou colocar a conta que eu fiz o lançamento só para exemplificar para vocês. Acho que foi essa. Não me lembro, ó, tem um lançamento aqui. Então, eu tenho um lançamento de R$500 naquela conta, eu preenchi a conta contábil, ele vai importar.
Se no teu não veio o valor automaticamente, clica aqui no botão importar, mas normalmente ele já traz. No campo lucro superior ao limite é a mesma consideração. Tu preenche aqui as contas contábeis que deseja que importe o saldo, porém tem o seguinte para este campo, ele vai importar somente o saldo daqueles lançamentos contábeis que tiver origem zeramento. Por exemplo, eu vou aqui na minha contabilidade apenas um instante. Zeramento é quando a gente encerra o período, beleza, fechou os lançamentos, agora vamos zerar, apurar o resultado, fechar nosso balanço. Utilitários, zeramento. Daí aqui em movimentos, lançamentos, a gente vai conseguir identificar a existência desses lançamentos com origem zeramento. Então, para importar o saldo naquela conta, o sistema vai buscar aqueles lançamentos que existem naquela conta que a origem é zeramento. Voltando aos outros dados, o total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável segue a mesma lógica do ganho de capital. Tá? Só para deixar claro. O que às vezes acontece? Este valor vir negativo. Aqui. Opa, cliquei no botão OK. Por exemplo, esse valor vir negativo, porém, ele não é para vir negativo. Por que acontece isso? Ele normalmente é um problema que ele tem até na central de soluções, vocês podem pesquisar, tá? Aqui, ó, valor negativo de FIIs. É assim, ó, ao importar os valores econômicos, está apresentando valor negativo. Por que ele acontece? Ocorre quando o grupo das contas contábeis está definido com a natureza incorreta. Por exemplo, né, aqui no módulo contabilidade, deixa eu fechar aqui o botão outros dados, em controle parâmetros, na guia natureza das contas, às vezes o ativo, natureza devedora, grupo ativo, tá? O grupo ativo, às vezes, se estiver com a natureza credora, ele vai trazer o sinal inverso. E o passivo também, por exemplo, se você coloca ali uma conta de passivo, entre aspas, só para colocar a situação, né? E você preencheu uma natureza ao invés do que ele é, passivo é credora, ativo devedora. Então ele traz o sinal inverso, ele traz o sinal negativo. Então tem que avaliar isso lá na natureza das contas dos parâmetros. Na hora não vou gravar, né? Porque os meus parâmetros está certinho. E no campo quantidade de empregados, ele importa os empregados ativos cadastrados no módulo folha. Você pode preencher manualmente ou importar do módulo folha, como eu comentei, né? Os empregados ativos. Agora deu até um bug assim. Aqui a gente configurou o geral, certo? Agora vamos aos sócios. Eu vejo que existem muitos problemas ou dúvidas quanto ao sócio. Aqui na guia sócios, todos os sócios que aqui serem apresentados devem somar a participação de 100%, certo? Não importa se tem 100 sócios e cada um tem 1%, vai colocar os 100 sócios. O que acontece? O que normalmente traz dúvidas? Houve alteração de quadro societário na competência do informativo. Como é que eu procedo nessa parte? Primeiramente, tem uma alteração de quadro societário? Por exemplo, aqui em controle empresas, né, na guia quadro societário, você vai vir e incluir uma alteração, digamos, 10/5/2020, capital social, já não me recordo exato qual que é, eu acho que é 10.000. Eu tirei o sócio 2 e vou incluir o sócio 3. Com o 40%, 3.900 e colocar as mesmas informações do sócio 2. R$1, 3.900. E o sócio 2, ele está saindo dessa sociedade. Então, aqui a data de saída eu vou colocar, né? A data de ingresso desse sócio 3, vou preencher corretamente. Vocês têm que ficar atentos nessa alteração de quadro societário, porque a data de sair, aqui o campo data de ingresso, ele coloca automaticamente a data de hoje, do dia que você está fazendo. Por exemplo, eu trouxe 26/2, então tem que ficar atento a fazer essa alteração. Então, caso no seu quadro societário esteja importando incorretamente na DEFIS, pode ser que seja essas questões de data de ingresso e saída.
Aí vai lá e verifica se não ficou a data do dia que você fez o lançamento. Você fez o lançamento, mas a alteração contratual não era daquela data, digamos que fosse de 2 semanas atrás, 1 mês, bom, enfim. Aí você altera aqui certinho, beleza. Tá, aí como é que eu procedo? Eu deixo 60, 40, 40? Não, quando aquele sócio ele sai da sociedade, você não pode vir aqui e excluir a linha dele, porque senão dá erro vai dar erro depois para a Defis também. O que acontece? Aí você tem que informar o sócio com 0%. Tá? Informa com 0% e grava essa alteração. Opa. Show. E grava essa alteração. Zera ali as linhas, né? O sócio, o 2 vai ficar ali. Porém, ele não faz mais parte. Daí numa terceira alteração, digamos que lá no final do ano, em 10/12 de 2020, aí nessa situação você pode excluir esse sócio, tá? Que daí já não faz mais parte, não tem vínculos, o sistema já vai importar corretamente, ó. Só para exemplificar, vamos ver o que aconteceu aqui. Vou colocar o 10.000, só vou cadastrar essa nova alteração aqui. E vou gravar. Fechou. 10/12 de 2020. Então, o que vai acontecer lá na Defis? Ó, vou mostrar para vocês. Vou aqui em outros dados, sócios, e vou atualizar o quadro societário e importar. Você vai ver que o sócio 2 ele vai vir com 0%. E isso está certo, porque o que acontece? Na Defis, você deve informar o quadro de todos os sócios que dentro daquele ano calendário fizeram parte da empresa. Não importa se teve o quadro societário era 50 sócios e no mês 6 trocou os 50 sócios. Veio 50 novos e saiu os 50 anteriores. Você vai transmitir na Defis os 100 sócios que fizeram parte do quadro societário da empresa. 50 vai trazer, daí aqueles que não fazem mais parte vai ser transmitido com 0%, tá? Então, só para colocar essa situação. Se no seu estiver importando errado, você viu que no cadastro da empresa está certinho, muitas vezes o que acontece, que eu percebi nos atendimentos, lá no módulo registro, é porque eu não habilitei apenas um instante, já vou habilitar o módulo registro. Registro, gravar. Aqui lá no módulo registro, apenas nem todos têm acesso a esse módulo, né? Só lembrando que depende do pacote contábil que você tem. Lá no módulo registro, em processos, alteração, você pode ter lançado uma alteração contratual de forma incorreta. Às vezes, por exemplo, de uma forma diferente do que tem aqui no cadastro da empresa, daí você tem que avaliar se no cadastro da empresa fez o lançamento correto, ou se você não fez um cadastro da empresa e lançou somente aqui no módulo registro, é porque daí ele busca informações no cadastro da empresa e do módulo registro. Daí você tem que avaliar ali o que está certo. Vou fechar e retornar ao módulo contabilidade. Só apenas um instante. Agora vamos aos rendimentos dos sócios. Temos rendimentos tributáveis isentos de imposto de renda retido na fonte. De onde que vem esses rendimentos tributáveis? Ele é importado do módulo folha conforme a rúbrica utilizada para o cálculo do contribuinte. O rendimentos isentos, mesma regra, e o IRRF também a mesma regra. Então, o que acontece? Eu fiz os lançamentos no módulo folha com a rúbrica 100, que é Prolabore, e a rúbrica de distribuição de lucro, de participação de lucros, 8908. Aqui. Então, eu tenho a rúbrica, né? Vou mostrar para vocês. Daí eu vou aqui em editar, 100, Prolabore, configurações, temos o quadro relatórios, DIRF, comprovante de rendimentos. Aí você clica no botão reticências. Daí nós temos 3 quadros: rendimentos tributáveis, isentos e sujeitos à tributação exclusiva.
Os rendimentos tributáveis, ele vai importar no campo lá dos sócios na DEFIS, quando aqui no quadro de rendimentos tributáveis você marcar alguma opção, por exemplo, total dos rendimentos, alguma dessas opções que é configurada como rendimento tributável no cálculo do sócio, lá no módulo folha. Para trazerem rendimentos isentos, daí alguma das opções aqui selecionadas referente a rendimentos isentos. Tá? E pronto, lá só importa rendimentos tributáveis e isentos. Aqueles sujeitos da tributação exclusiva na fonte, não. Então é conforme a rúbrica, tá? Que você tem que avaliar a opção. Só para colocar assim por cima do módulo folha. Mas se você não acessa o módulo registro, daí a alteração você pode fazer aqui pelo controle, pelo cadastro da empresa mesmo, tá? É no controle empresas e daí aqui no quadro societário você inclui, né, a nova alteração do quadro societário. Clica no, que nem eu fiz anteriormente. Aqui, ó, a inclusão. Então, voltando aos outros dados. Sócios, atualizar quadro societário, importar, trouxe aqui os rendimentos isentos, tributáveis e o imposto de renda retido na fonte. Vou gravar essas informações até um instante. Agora, tá, antes de adentrar as informações econômicas e fiscais e mudanças de município, eu vou emitir o meu relatório, só para mostrar algumas informações. Relatório de conferência. Aqui no campo 1, identificação do contribuinte, traz o CNPJ da matriz, vem do cadastro da empresa, o nome empresarial, o CPF do responsável. Já vou abrir o cadastro da empresa para mostrar tudo. Então, CNPJ da matriz, nome empresarial, CPF do responsável, que vem aqui do cadastro da empresa também, de preenchimento da guia responsável legal. Data de abertura da matriz, ele busca do campo data, aqui que vem ao lado da inscrição na junta comercial. O período de opção é o período, ele traz a primeira vigência que você tem selecionado a opção Simples Nacional dentro do seu banco de dados, no seu contábil. Aquele ano calendário, no caso. Aliás, uma situação para a DEFIS, assim, por exemplo, quem está obrigado à DEFIS, né? Quem está obrigado à DEFIS são todos os contribuintes que, durante o ano calendário, houve ao menos um período de apuração no Simples Nacional. Se, por exemplo, você apurou janeiro de 2020 no Simples Nacional, você está obrigado à transmissão das informações de janeiro de 2020 na DEFIS. Tá? O que eu vou aproveitando este momento, eu vou disponibilizar uma enquete. Eu gostaria que não precisa votar agora, tá? Antes de vocês saírem da sessão, esqueci de agora vai. Antes de vocês saírem da sessão, se vocês puderem votar, é muito importante aqui para nós, tá? Então, antes de continuar. E também não esqueçam de nos seguir no Instagram para verificar aqui as últimas atualizações do contábil. Então, vamos lá. Continuando. Emitir o relatório, período de opção, tipo de declaração ali da guia geral que eu mostrei para vocês. Inclusão administrativa, CNPJ das filiais presentes nessa declaração. Ele busca pela raiz CNPJ do cadastro das empresas. Então, se houver a raiz CNPJ, mais de uma raiz CNPJ, ele já vai listar essas informações. Eu tenho matriz de filiais. Depois eu vou comentar das configurações da emissão de matriz de filiais. Tá? Então, aqui ele traz as informações econômicas e fiscais que tu preenche lá na guia outros dados. Mas vamos aqui à identificação e rendimentos dos sócios. Traz o sócio 3, o sócio 1 e o sócio 2, conforme eu mostrei para vocês. Daí ele traz rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, o percentual de participação e imposto de renda retido na fonte. Sócio, de todos os sócios. Então, esses são os dados. E aqui na parte de informações econômicas e fiscais, vocês podem ver que traz o ganho de capital, a questão dos empregados, receita proveniente de exportação direta e o lucro superior ao limite. Aqui nós temos o campo total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável
que também colocamos lá no botão outros dados. Eu acho que eu gravei com um negativo quando eu coloquei manual ali na frente, né? Então eu só vou retirar ele para ficar certinho. Então vamos retornar ao botão outros dados. Aqui, antes de continuar, só vou responder a pergunta da Rose, que ela fez o seguinte: tem uma empresa que houve alteração de sócios. Sai um e entrou outro em 12 de 2020. Tem que colocar os 3 sócios? Olha, obrigatoriamente a Defisa ela pede, tá, nessa parte dos sócios, lá no seu manual explicativo, que todos os sócios que fizeram parte da empresa no período da Defis, no caso no período que era optante pelo Simples, eles devem ser transmitidos, tá? Então o manual que prazo declarar. Aqui ele explica campo a campo como é que funciona, tá? Só deixa eu. Data do evento, retificar. Só para colocar mesmo, orientações gerais. Informações econômicas e fiscais. Aqui, ganho de capital. Aqui, ó. Aqui ele fala dos sócios. Informar o número de inscrição de sócio. Olha aqui. Aqui ele não bota as considerações. Mas aqui agora, não me lembro exatamente no manual onde está escrito, mas existe essa consideração, que todos os sócios que fizeram parte da atividade da empresa, enquanto ele era optante simples nacional, devem ser informados. Então, aqui no menu controle empresas, por exemplo, você vai vir aqui no... Apenas um instante. Na guia quadro societário, vai incluir 12 de 2020, aqui, por exemplo, 12 de 2020, na sua situação tinha 3 sócios. Um saiu e entrou outro. Daí aquele que saiu, né? Por exemplo, aquele que saiu você vai colocar 0% e o novo sócio você vai colocar aqui o CPF, os dados dele que está cadastrado aqui em controle dos sócios, né? Às vezes só o CPF, ou você clica no botão F2, ele já vai para a consulta dos sócios cadastrados. Ó, veja. Eu só tenho 3, né, então não vou conseguir mostrar exemplo para ti com 4, se não tiver cadastrado sócio. E aqui você preenche a participação, as cotas, como é que ficou ali no contrato social. Tá. Aí depois aqui nos outros dados da Defisa, ele já vai... Daí você vai vir aqui na guia sócios. E sempre é bom quando tem uma atualização de quadro societário, você clicar no botão atualizar quadro societário. Ah, você viu que está errado? Clica aqui em atualizar quadro societário e clica depois novamente em importar. Guia doações eleitorais. Essa é uma informação que não traz automaticamente. Aliás, desculpa, falei, não errei na minha observação. É uma informação que não é apresentada no relatório, porém, ela é importada, gerada na Defisa normalmente, tá? Eu até tenho aqui o material em... Peraí, deixa eu achar aqui, antes de colocar para vocês. Aqui, ó, doações eleitorais. Naquele material que eu coloquei, que tem na solução, até mostra. Ó, ele vai trazer lá no campo 10 o CNPJ do beneficiário, o tipo, a forma de doação e o valor, tá? Ele pode não apresentar ali no relatório de conferência, mas lá dentro do PGDAS ele traz a informação. Só para mostrar para vocês mesmo. Daí aqui você preenche o CNPJ, o tipo, se é candidato, comitê ou partido, a forma de doação e o valor. Simples essa parte. Na guia econômicas e fiscais, como é que funciona? Aqui no quadro Selecione uma empresa, vai mostrar matriz e filiais, conforme a raiz CNPJ. Pela raiz CNPJ. Então, beleza. Temos abaixo os campos de estoque inicial, final, saldos de caixa, saldos de disponibilidades, inicial e final. E o total de despesas no período abrangido pela declaração, certo? Esses campos você vai preencher por estabelecimento da sua empresa. Os valores de estoque inicial, final, bom, conforme a característica de cada campo. Tem a opção de informar manualmente,
ou importar do módulo contabilidade. Para importar, mesma consideração. Clica 2 vezes sobre o campo, informa as contas contábeis. Né? Ou pode clicar aqui no botão reticências e selecionar várias contas contábeis para clicar no botão OK e ele apresentar aqui. Vou cancelar, né? Porque eu coloquei só para exemplificar. Esse é um procedimento que normalmente você tem que fazer por raiz CNPJ. Informou as contas na raiz 1, informou as contas na raiz 2. Tá? Tem que preencher ali para importar. E depois clicar no botão importar. Claro, selecionar em cada empresa. É importante que faça isso. Apenas um instante. Tá. Só que aqui agora eu vou entrar numa consideração que ela é muito importante. Agora é de matriz e filiais. Configuração de matriz e filiais. Agora eu vou falar de matriz e filiais na defesa. Porque é aqui que ele tem o maior impacto, tá? Aqui na econômicas e fiscais e na guia geral. Deixa eu tirar esse menos aqui, que ele não me pertence. O que acontece? Para a Defis é um informativo que deve ser transmitido pela empresa matriz, certo? De forma consolidada, com todas as filiais, as informações de filiais contidas nesse arquivo. Dentro do contábil, você não precisa assim fazer nenhum tipo de configuração específica para que traga os dados da Defis aqui no quadro Selecione uma empresa ou no relatório de conferência. Ele vai trazer empresa 3, empresa 4, as informações que não são configuradas aqui no botão Outros Dados, que seriam aqueles lançamentos, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui no relatório que é mais fácil. Se nós avaliarmos na Defis, tem alguns campos, por exemplo, vamos lá embaixo, ó. Total de aquisições de mercadorias para comercialização, mercadorias por transferência, saída de mercadorias, devoluções, saídas por interestaduais, entradas, prestação de serviços, aquisições de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, etc. Existem alguns campos que ele vai importar os dados pelos lançamentos feitos no módulo escrita fiscal, conforme o CFOP. Tem a situação específica ali, acho que de produtor rural, que daí tem o vínculo com o cadastro do fornecedor, mas assim, é tudo por considerações, geralmente, do CFOP utilizado, tá? Então, a configuração de matriz e filial, nessa parte de importação dos lançamentos fiscais, não vai ter nenhum tipo de problema. O que precisa de uma configuração específica para importar os dados é para importação dos saldos da contabilidade, que ele tem uma influência. E eu vou mostrar para vocês. Aqui, geralmente, o ganho de capital, lucro superior ao limite, total de ganhos e quantidade de empregados, ele já importa consolidando os saldos de matrizes e filiais. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 empregados na matriz e 1 empregado na filial, ativos. Então, ele trouxe o 3. Consolidou já a informação. Ganho de capital, ele já traz consolidado. Geralmente, o que apresenta problema na importação de saldos é aqui quando tem em econômicas e fiscais. Por quê? Para importar corretamente, separados os valores, na domínio não tem, só apenas um instante. Para encontrar separado os valores, aqui, corretamente, tem que ter configurado do módulo escrita e contabilidade. Eu vou mostrar um exemplo. Aqui no módulo contabilidade, apenas um instante, meu controle parâmetros na minha empresa matriz. Vou colocar aqui, vou colocar para cá. Eu tenho centralizar contabilidade entre matrizes e filiais. Aqui no botão outros dados, eu vou clicar no botão importar só para mostrar para vocês. Empresa matriz. Apenas um instante. Tem esses valores, 1.845, 151.500, 160.000, 13.000. E na filial,
Vou importar só para mostrar para vocês que não é um saldo que eu coloquei manualmente, é tudo importado da contabilidade. Tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 5, 5, 8, 12, 145. Aqui na matriz, eu vou fechar aqui os outros dados, né? Aliás, vou clicar no botão OK e vou desmarcar para centralizar a contabilidade. E vou aqui nos outros dados e fazer essa importação novamente. Ó, tenho os dados salvos. Clico no botão importar. Sim. Ó, verifiquem aqui os valores, principalmente de caixa e banco. Ó, o valor do saldo em caixa banco final já alterou para 172 mil. E total de despesas para 18. E aqui na empresa 2, também veio com esse valor. Então, ele consolidou as informações de matriz e filiais, gerando o saldo incorreto. Então, por exemplo, aqui no módulo contabilidade, para gerar corretamente o saldo, tem que estar configurado para centralizar lançamentos entre matrizes e filiais. Ah, você não quer que centralize? Tudo bem. Então, às vezes, para girar o saldo, vem aqui na tua contabilidade, configura para centralizar, grava, retorna a defis, gera o arquivo, transmite e depois desmarca a opção. Aliás, transmite não, só importa o saldo e desmarca a opção. Ou você pode emitir os relatórios separados e somar e preencher manualmente. E também na escrita fiscal tem situações que ocorrem quando é integração contábil da escrita fiscal, que daí a empresa, lá nos parâmetros, só abrindo aqui, um instante. Ficou feio isso aqui. Aqui nos parâmetros. E não esqueçam, assim, enquanto abre, de votar ali na enquete, tá? É muito importante. Deixem para votar antes de sair, que acho que é melhor. Aqui nos parâmetros, na guia federal, opções, normalmente vai estar marcado que processos filiais é filial. E na guia contabilidade, na empresa matriz, subguia opções, deve estar aqui marcado para agrupar lançamentos das filiais. E lá na empresa filial, vai estar marcado que processa filiais está carregando. Apenas um instante. Ok. Eu sei que está diferente mesmo. Apenas um instante. Aqui na guia federal, opções, processo filiais, e na guia contabilidade, opções, gera lançamentos de outra empresa, e aqui no código da empresa, você preenche o código da empresa matriz. Essas considerações que eu acabei de explicar de matriz e filiais é somente para importar o saldo do módulo contabilidade da forma correta. Somente isso, mais nada. Então, informativos, federais, defis, vamos retornar. Então, outros dados. Coloquei aqui as situações para matriz e filiais. Aqui está apresentando os saldos corretos separados entre matrizes e filiais, porque eu não salvei os outros dados anteriormente, mas se eu clicar aqui no botão importar, ele vai trazer os dados incorretos, porque lá no módulo contabilidade ele não está configurado para centralizar os lançamentos. Só para deixar claro, né? Ah, não, eu configurei de volta, eu acho, né? Tá certo. Então, na guia mudança de município, temos a empresa também separado por matrizes e filiais. Aqui é para você informar se o estabelecimento teve alteração. Ah, ele era de São Paulo e nos mudamos para Rio de Janeiro. Então, você vai selecionar a empresa, marca a opção houve mudança, coloca o município origem e o município destino, e a data que ocorreu a mudança. Houve mais de uma mudança durante o ano calendário? Não tem problema. Vai informando aqui até todas as mudanças que teve. Isso para a matriz e filiais. Feito isso, vamos ao relatório novamente. Já estamos chegando ao final da sessão, tá? Já expliquei o tópico 1, 2. Vamos ao tópico 3. Daí ele gera aqui informações econômicas e fiscais. Estoque inicial e final, saldo em caixa, banco inicial e final. São as informações que preenchem no botão outros dados, que eu coloquei para vocês.
Aqui as informações econômicas e fiscais, ele traz por matrizes e filiais, separado, tá? Então, CNPJ 1 lá embaixo, aí vira o CNPJ 2. Aqui com os dados do 1, aí que tem o total de aquisições de mercadorias para comercialização e industrialização, que vem conforme os lançamentos com os seus CFOPs. Aqui eu coloquei os meus lançamentos utilizando valores como se fosse o CFOP. Então, só para evidenciar, a comercialização e industrialização, 101, 102. Eu tenho entradas, aqui ó, eu tenho uma entrada no valor de 202, coloquei o mesmo valor do CFOP, para ficar mais fácil, e uma outra entrada de 101, que dá o 3,303, que dá o 3 que nós temos aqui. Então, tem mais uma devolução ainda, né? Então, temos aqui o total de entradas de mercadorias por transferência, saídas por transferência, devoluções de vendas, entradas no período abrangido. Eu tenho dúvida, novamente comentando, tenho dúvida de como que é gerada essas informações. Ele consolida as informações dos lançamentos fiscais, conforme, aliás, vou abrir aqui um material para vocês que tem na própria central. Este material, até alguém perguntou, como encontro na domínio o manual da defesa? O manual do PG, o manual da Defis, este material de apoio para ensinando a usar no domínio, vocês encontram aqui na solução do treinamento da Defis. Aqui, no treinamento da Defis, tem o anexo, download do arquivo. Você clica e ele vai abrir o material. Aí, se você quiser baixar no seu computador, aqui embaixo vai ter, aqui em cima vai ter a opção de download dele, aqui ó, nessa flechinha. E também, aproveitando, nessa solução vai ser disponibilizada depois a gravação do treinamento. Pronto. Fechou. Aqui tem as aquisições interestaduais, algumas questões municipais. Aqui traz, tudo traz separado por município, o valor, ó, o FSP 602, essa questão de serviço de comunicação, que tudo que envolve o município, como às vezes tem o ISS, ele vai trazer o município, o valor, tudo separado certinho, tá? Aqui, aquisição de mercadorias, olha, traz o F e o município, São Paulo, Florianópolis, para exemplificar. Aqui temos o estabelecimento 2 que segue as mesmas considerações da matriz, só porque daí os lançamentos feitos na filial, né? Resumindo. E vamos abaixo agora, que é o resumo da declaração. Eu fiz lançamento somente em janeiro e apurei um valor de simples em janeiro, tá? Aqui, PA1 de 2020. Tanto é que, se eu for avaliar os outros PAs, vai estar tudo zerado. Mas, para o intuito da sessão, ele já é o necessário. Por quê? Aqui, os PAs são os períodos de apuração. Ele vai ser gerado no relatório e também na Defis vai gerar certinho somente quando a empresa estiver com o período apurado. Então, se você não apurou algum período do ano calendário, ele não vai apresentar o PA aqui no relatório. Por exemplo, aqui ó, PA 12 de 2020, vocês estão vendo. Eu vou apurar só o período de 11 de 2020 e deixar o período de apuração de 12 de 2020 em aberto. Então, só apenas um instante. Aqui a Magna perguntou: se a empresa não tiver contabilidade ou não tiver o contábil ativo, deverá inserir as informações manuais ali, referente àquelas informações que são importadas da contabilidade, estoques, saldos de caixa, despesas, lucros, ganhos de capital? Sim, daí vai ter que preencher manual. Não tem como importar esses saldos de outra maneira, a não ser das contas contábeis do módulo contabilidade. E quando fechar uma filial no meio do ano, como informar? Não tem. Bruna, pergunta da Bruna.
não tem problema nenhum, tá? Você vai gerar as informações da Defis, porém na Defis você vai transmitir as informações referente ao período que ela estava em atividade. A filial fechou em julho. Então você vai transmitir as informações de janeiro a julho, não tem problema algum. Vai gerar ali, quando você fizer a baixa da filial, tem ali todo o procedimento, eles vão ter o conhecimento. Aqui na Defis vai gerar certinho, não tem problema algum, tá? Vai baixar ali no cadastro da empresa, vai gerar, vai informar a data de baixa, vai ficar tudo certinho. Pode proceder da mesma forma, não tem problema algum. Regime federal. Deseja ver os dados apurados, sim. Não quero ver os dados apurados, é só para mim mostrar aqui. Então, eu vou emitir o relatório para a conferência. Que então a gente vai conseguir identificar aqui, ó, veja, só veio até o PA 11 de 2020, porque eu não apurei o mês 2, deixei em aberto, só para evidenciar. Aqui, cada período de apuração, a receita bruta, ela vai vir consolidada de matrizes e filiais também, porém, logo abaixo vai estar discriminando as receitas separadas por estabelecimento. Na matriz, eu tenho 51 mil no anexo 1, seção 1, tabela 1, e R$ 1.000 no anexo 1, seção 3, tabela 1. Então, ele vai mostrar as receitas separadas por anexo, seções e tabelas, e por estabelecimento. Na filial 2, não tem nenhum valor apurado. Então, só para evidência, só para mostrar, né? E a última informação, vemos aqui que é a receita bruta de meses anteriores, referente ao informativo. Então, ele busca ali os 12 meses anteriores ao informativo. Essa é uma empresa que eu cadastrei com início de atividades em 5 de 2019. Por isso, ele traz apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 períodos, e não os 12. Tá? Só para deixar claro. Cadastrada com início das atividades em 5 de 2019, tá? Certo? Quando for uma empresa que já tinha atividades anteriores ao início no contábil, daí a gente preenche lá em movimentos, outros, Simples Nacional, a receita bruta acumulada do Simples, antes de utilizar o domínio, daí ele vai trazer também os outros meses, no caso, né? Só para deixar claro aqui. Então, feito isso, gerei. Agora é só transmitir a Defis. Eu clico aqui no site Receita, clico no botão OK. Ele vai redirecionar para a página de transmissão da Defis. Você vai preencher os dados, clicar no botão transmitir, depois que verificar as informações e OK. Tá? Vai clicar no botão, vai preencher os dados, continuar, daí vai fazer o preenchimento automático da Defis e você vai transmitir. Fechou. Então, agora, praticamente o conteúdo do treinamento foi esse, eu vou focar mais nas dúvidas de vocês. Então, se vocês forem sair da sessão neste momento, não esqueçam de votar aqui, é muito importante para a gente, tá? Faz parte para a gente avaliar assim, o treinamento, né? E se você tem uma dúvida, manda no Tem uma Pergunta, que eu já vou responder ela, as que estão aqui, inclusive. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Não seguir, não. No caso do Instagram, é seguir. Porque nós começamos este ano o Instagram e aqui a gente traz umas novidades, alguns conteúdos. A gente sempre busca divulgar treinamentos. Então, eu indico a vocês a ficarem por dentro da Central de Soluções no Instagram. Aqui a gente divulga treinamentos, publica alguns e-books, materiais. Aqui eu coloquei até um post sobre a Defis, mais de informativo, ó. Que o contábil está preparado, que todas as empresas que houver ao menos um período do ano calendário como optante pelo Simples, tem que transmitir a Defis. A transmissão pode ser feita pelo código de acesso ao certificado digital. A entrega, aqui algo que eu não comentei na sessão no início, a entrega em atraso, ela não gera multa, tá? Se vocês verificarem na legislação, ele não gera multa, só que ele impede a geração da apuração. Ficou meio estranho falar isso, impede a geração da apuração. Acho que podia falar só, impede a apuração do Simples Nacional, agora que eu notei. Quando a gente tem que ler umas 4, 5 vezes para ir resumindo tudo. Então, do Simples Nacional dentro do PGDAS até a entrega do informativo. Então, se você não. O prazo da Defis é 31/3.
Mas se você não entregar dentro do prazo, por exemplo, deixar para entregar no mês 4, ele não vai gerar multa. O que pode acontecer é que, se no mês 4 você for apurar o mês 3 e não tem a DEFIS transmitida, ele vai impedir, não vai deixar tu apurar. Daí você vai ter que ir lá transmitir a DEFIS para depois fazer a apuração do Simples Nacional referente ao mês 3, tá? Só para deixar claro essas informações. E, bom, então por isso que às vezes é interessante aqui, às vezes não, né? Eu acho muito importante para quem quer ficar atualizado sobre as alterações do contábil e novidades ou dúvidas de assuntos sazonais, ali siga no Instagram. Esse mês a gente tem Simples, DEFIS, março, abril a gente tem LCDPR, maio a gente tem SPED contábil para quem faz contabilidade, Simples Nacional também pode transmitir SPED contábil, lembrando que ele substitui o, o livro físico pelo livro digital, o SPED contábil, né? Ele não é obrigado a transmitir, mas tem essa questão ali que ele tem a substituição do livro. E depois em julho nós temos a nossa SPED SF. Apenas comentando. Então agora eu vou aos questionamentos. Esqueci de pegar um copo d'água. E não esqueçam de votar nisso aí, só para lembrar. Então deixa eu ver aqui. A Jennifer Fernanda questionou: referente às contas contábeis, teremos que configurar empresa por empresa? Sim, para a importação dos saldos, vocês viram que já nos outros dados, a gente tem que, quando tem matriz e filiais, eu já tenho que preencher as contas da matriz e da filial. Então, quando for empresas diferentes, também vai ter que preencher as contas de empresa por empresa, porque às vezes tem aquela situação que o plano de contas é diferente, né? Então, tem que ser empresa por empresa. Enviei algumas defis a Rose perguntou, desculpa, e na finalização não consegui imprimir a declaração e o recibo. Demonstre, por favor, como devo fazer? Então, Rose, eu não posso demonstrar porque eu tenho que acessar lá o portal do PGDAS. Deixa eu ver aqui se no perguntas e respostas da Defis eu coloquei um exemplo. Tá, coloquei o Ctrl F na página errada. Recibo. Quando transmitido de FIIs, é possível apenas salvar o recibo? Não tem como salvar a declaração? Tá, não, essa não. Tá. Aqui, ó, Rose, aqui tem aqui no nosso perguntas e respostas tem o passo a passo para te pegar essa informação do recibo da declaração lá dentro do PGDAS, tá? O questionamento 10. Mas se você quiser, assim, tiver dúvida ainda sobre isso, você não conseguir, eu não vou acessar o PGDAS agora e mostrar para vocês, porque eu tenho que pegar o código de uma empresa real, de algum ir em linha de atendimento, buscar um código de acesso, para depois acessar o PGDAS e mostrar que essa empresa do Simples Nacional transmitiu informação e tal. Eu não posso fazer isso mostrando para vocês, porque são dados pessoais. Mas, assim, se você tiver alguma dúvida quanto a isso, você não conseguir, aqui na nossa agenda de treinamentos tem um e-mail vocês podem entrar em contato, treinamento.domínio@tr.com. Você pode mandar essa dúvida para este e-mail e bota para redirecionar assim: eu tenho a dúvida tal, eu gostaria que o Ricardo, né, coloca meu nome lá, Ricardo, e o Ricardo comentou que iria me ajudar, por exemplo, entre aspas. Daí eu peço para colocar meu nome porque não tenho acesso a esse e-mail. Daí o responsável por esse e-mail, ele vai encaminhar para mim. Daí eu já vou ter conhecimento do que vocês estão perguntando, tá? Então, só por isso mesmo. Mas qualquer outro tipo de dúvida que surgir, que vocês não tiveram aqui durante o treinamento, pode mandar aqui no treinamento.domínio que alguém vai responder. Às vezes não, a dúvida pode não ser encaminhada para mim, pode ser para outro do setor, porque aqui no fiscal nós somos em 13, né? Então, só pedir para esse e-mail específico da Rose ali, para direcionar para mim, porque eu já sei o que é. Então, a Caroline perguntou o mesmo que a Rose até. Como faço para salvar o recibo e a declaração da DEFIS depois de ter entregue pelo sistema?
Então, é uma possibilidade, essa que eu acabei de comentar, que é lá dentro do próprio PGDAS, você gerar a declaração e o recibo. Tem a opção de você fazer a impressão diretamente no portal, tá? Então, eu vou mandar ali no. Deixa eu ver. Eu já mandei aqui o perguntas e respostas. Calma aí, deu um Ctrl+C, Ctrl+V e não foi. Acho que no bate-papo não dá para dar o Ctrl+V. Não, enfim. No perguntas e respostas, avalie o questionamento 10, tá? E se tu não conseguir, manda um e-mail. Manda um e-mail aqui no treinamento.domínio@tr. Eu preparo umas imagens ali, coloco uns destaques e fica certinho, tá? Aqui, como esse questionário da Fabiana é bem importante. Como faço se uma empresa veio de outro escritório? Tenho que fazer todos os lançamentos novamente? Então, Fabiana, vamos à suposição que o cliente começou contigo no teu escritório no mês 7, no mês 7 de 2020. Então, você tem dados do mês 1 ao mês 6. Como que eu vou gerar automaticamente esses dados na Defis para gerar sem eu precisar fazer um trabalho manual? Ou você faz todos os lançamentos dentro do fiscais dentro do contábil, né? Porque assim, o maior problema é a parte do fiscal, porque o contábil, para importar os saldos, você pode implantar o saldo ali dia 31, por exemplo, dia 31 de 12 de 2019, e depois ali no dia 30 do 6 você implanta o resto dos saldos que é referente a 2020. É só um exemplo que eu estou colocando, né? Porque, assim, lançamentos contábeis é mais fácil de importar do que os lançamentos fiscais, né? Porque o lançamento contábil é o débito e crédito e a descrição do lançamento e o valor. Deu, praticamente isso. Agora, os lançamentos fiscais é mais complicado, porque envolve importação de XML, CFOP, configuração de acumulador, apuração de período, etc, etc, etc. Então, para importar essa questão dos lançamentos fiscais automaticamente para gerar na Defis, teria que fazer os lançamentos no sistema, o que seria muito trabalhoso. Então, talvez, né, se houver várias notas lançadas. Então, para essa situação, o que, que eu indico? Ou você faz esses lançamentos, ou pode pedir. Bom, vou colocar três situações, né? Eu não sei se é a viabilidade delas. Eu já coloquei uma, que é fazer os lançamentos. A segunda situação seria, por exemplo, pedir o. Eu não, dependendo do outro escritório, se for domínio também, né? Não sei como é que é os outros sistemas quanto ao relatório, pedir esse relatório de conferência ou do mês 1 ao mês 6 para buscar esse saldo consolidado para preencher manualmente na Defis, tá? Na verdade, a situação 2 e 3 é a mesma. Você vai ter que preencher manualmente esse saldo. Se você não lançar no sistema essas notas fiscais, os lançamentos fiscais, você vai ter que preencher manualmente dentro do lá no lá na hora da transmissão da Defis, porque como eu disse, ele gera automaticamente os dados, né? Daí lá dentro, quando você continuar aqui, né, ele vai acessar, vai preencher os campos, você vai ter que pegar os dados do seu sistema preenchidos automaticamente, somar aos dados do escritório anterior para a transmissão do ano calendário inteiro, tá? É, Normalmente isso pode ser bem trabalhoso, dependendo, dependendo que se o outro escritório passar um relatório para ti com as informações já, por exemplo, se o outro escritório, o sistema que ele utiliza tem um relatório comum a domínio, como temos aqui na domínio, isso pode facilitar bastante, né? Daí é só pegar, somar o período atual com o período anterior. Agora, se não houver, daí ele vai ter que emitir ali os relatórios, às vezes, de entradas, saídas, para te ter a noção. Pelo CFAP, daí tu buscar onde que você vai preencher esses dados. Vamos lá, então. Apenas um instante. Aqui. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta.
Não é aqui. Tá. Tá. Só deixa eu avaliar uma questão aqui rapidamente. Aqui. Vamos lá, então. Então, deixa eu ver. Foi o questionamento da. Aqui, ó. Calma aí. Fechei. Questionamento da Rafaela. Deixa eu botar aqui na tela. Aqui. Rafaela Lopes. Quem precisa informar valor para o campo 24? Ó, todos os valores que eu comentei até agora, todos os valores. Deixa eu reformular. Os valores que. Tá. Só um instante, eu tô vendo como que eu vou responder isso. Existem os valores contábeis e fiscais, né? Os contábeis são para a gente configurar a importação aqui na guia geral de ganhos de capital, lucro superior ao limite, total de ganhos, quantidade de empregados, econômicas e fiscais, que é dos saldos contábeis. Agora, qualquer outro campo que é gerado, que vai ser gerado na DEFIS, que é pertinente a lançamento fiscal, tudo vai ser gerado lá na DEFIS conforme o CFAP utilizado no lançamento, tá? Em regra geral. Então, todos os outros campos que não são atrelados àquelas informações que estão aqui nos outros dados, que é pertinente a lançamentos fiscais, vai ser tudo gerado automaticamente, conforme as vezes configurações de fornecedor, como eu comentei, e os CFAPs utilizados nos lançamentos fiscais. Tudo isso, lembrando que está no manual do sistema, né, que a gente preparou sobre o contábil. Que aqui embaixo, né, traz todas, aqui traz as configurações de matriz de filiais e as considerações da geração dos campos e do relatório. Ó, por exemplo, aqui, ó, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal com substituição tributária. O valor contábil das notas do frete, lançadas em tabelas com substituição tributária de ICMS, em que o município do remetente é diferente do município do destinatário. No campo município, vai gerar o município origem, da guia conhecimento da tela, dados do conhecimento. Então, aqui no material, ele traz todas as considerações para gerar as informações automaticamente. Alguns seguem a questão do CFAP, cadastro fornecedor, mas outros têm outras situações, como essa do prestação de serviços interestadual ou intermunicipal com substituição tributária. E daí ele segue aqui esta regra colocada dentro do manual. Então eu indico a Rafaela, às vezes se você tiver uma dúvida pertinente a alguma informação que está sendo, ou não está sendo gerada na tua DEFIS, avalie esse material. Isso, Carol. Muito obrigado por compartilhar. É que eu realmente só não posso entrar no site do PGDAS e mostrar para vocês por conta ali do que eu vou ter que utilizar um CNPJ, um CPF e um código de acesso. Tá? E eu tenho que procurar isso, que eu não sei se. Eu tenho aqui uns salvos, mas são do ano passado, por nada já nem funcionam mais. O Anônimo perguntou: tem como explicar a parte de ganho de capital e lucro superior? Como preenche porque não compreendi? Certo, apenas um instante. Pegando um pouco de fôlego. Então vamos lá. Nos outros dados, na guia geral, nós temos ganho de capital, lucro superior, limite,
total de ganhos líquidos, quantidade de empregados, que são informações obrigatórias para a DEFIS. Vamos ver aqui, ó. Manual da DEFIS. Em cima aqui tem todas as informações, né? Aqui, ó. O que eu devo preencher? Informação do ganho de capital. Informar o valor correspondente ao ganho de capital, a quantidade de empregados, início e final do período, informar o valor do lucro contábil apurado no campo lucro superior limite, ali dos outros dados. E, bom, cadê os rendimentos oferidos? E tem ali os rendimentos e total de ganho, os ganhos líquidos. Ganhos líquidos. Total de ganhos líquidos oferidos em operações de renda variável, onde a gente informa o valor correspondente dos rendimentos líquidos oferidos nas aplicações financeiras de renda fixa ou variável. Então, é obrigatório a gente preencher esses dados, importar essas informações. Então, aqui a gente tem que obrigatoriamente informar os saldos para cada campo. Porém, a gente pode preencher manualmente ou importar da contabilidade. Para importar da contabilidade, a gente tem que clicar aqui 2 vezes sobre o campo. Ele vai abrir essa janela, onde você tem que preencher as contas contábeis que será importado. Por exemplo, eu tenho aqui ganho de capital. Eu tenho uma conta exemplo, que eu fiz lançamentos, para importar esse saldo. Aqui. Por exemplo, na venda de veículos. Ganhei R$500, tive R$500 de lucro nessa venda. Daí informar a conta contábil, clica no botão importar, ele vai trazer o saldo. Tá? Aqui para ganho de capital. Total de ganhos líquidos auferidos, você também só vai preencher a conta contábil, que representa esse saldo, na competência, e importar. O que tem uma consideração a mais, além de informar a conta contábil, é o lucro superior ao limite. Por quê? O lucro superior ao limite, ele importa o saldo das contas contábeis aqui informadas que houver lançamentos na conta com a origem zeramento. Então, o que é origem zeramento, né? Aqui, vamos lá na nossa contabilidade. Quando a gente fala zeramento do período, encerramento do exercício, que apura o lucro, prejuízo, que fecha o nosso balanço, é feito aqui movimentos de lançamentos automaticamente pela rotina de zeramento. Os lançamentos contábeis com origem zeramento. Então, ele forma o saldo da... Por exemplo, digamos que eu tenho na conta... Aqui, ó, a conta lucro do período. Eu tenho um lançamento de 5.825, que é zeramento. E outro mesmo lançamento com 5.825, que é transferência lucro-prejuízo. Esse 5.825, ele vai ser desconsiderado na hora de importar o saldo na DEFIS. Ele vai trazer somente o saldo com origem zeramento. Tá? Somente essa consideração. E quando for matriz de filiais, para importar o saldo corretamente, que eu havia comentado anteriormente, é aqui nos parâmetros a gente configurar para centralizar a contabilidade entre matrizes e filiais. Daí ele importa os saldos da forma correta lá das informações econômicas e fiscais. Vamos ver. Se houver mais alguma dúvida, eu já só estou respondendo as perguntas, né? Se tiverem mais algum questionamento, manda ali no perguntas e ali perguntem, né? Ou senão a gente já vai encerrando a sessão. Antes de encerrar, eu peço aos restantes que votem se o treinamento foi útil para você, se sanou as dúvidas, nesse sentido, sim ou não, né? Então, e depois é importante que vocês votem e não esqueça de nos seguir nas redes, nos seguir no Instagram também, para criar um conteúdo, bom, para acompanhar as atualizações contábil
e nos seguir no nosso canal do YouTube, que a gente publica alguns vídeos sobre alguns conteúdos diferenciados. E quem quiser a gravação, eu vou publicar no YouTube. Quem se inscrever e ativar a notificação vai receber a notificação de quando eu publicar este vídeo. E depois vai ter a solução do treinamento, que é onde tem o material da Defis, que eu estou atualizando, treinamento Defis. Aqui. Tá? Então, não teve mais nenhum questionamento. Se estão sanadas as suas dúvidas, eu agradeço a presença de todos. No próximo mês nós teremos outras sessões sobre a Defis, então fiquem acompanhando nossas redes sociais, nossos e-mails, para ter para estar a acompanhar diretamente. E se houver uma dúvida que surja depois, temos aqui o e-mail treinamento.domínio@tr, que pode lhe auxiliar nas suas dúvidas. Agradeço a presença de todos que estiveram presentes no dia de hoje, tá? Tenha uma ótima sexta-feira e também um ótimo final de semana. Obrigado pela presença e pela participação de todos.